como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas, saudações vascaínas a todos vocês ligados aqui no nosso canal. Você que está espalhado nos 4 cantos do nosso país ou fora do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estou aqui para trazer informação para vocês e também um pouco de opinião. Meus amigos e minhas amigas, já de antemão, peço para você que está ligadinho aqui no nosso canal, se inscreva. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreva, é de graça, só apertar o botãozinho, pronto, já ajuda muito o crescimento do nosso canal. E para você que já vem acompanhando também o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu ou cancelou a sua inscrição por qualquer motivo que seja, se inscreva, dá essa força aqui pra gente, é de graça, Vascaíno ajuda Vascaíno. E só um lembrete, mês que vem, no mês de abril, nós vamos fazer uma live comemorativa do aniversário de 1 ano do nosso canal, vamos sortear 2 camisas, então dá essa força pro crescimento aqui do canal Vascaíno desde sempre, pro amigo de vocês, Álvaro Silva. Meus amigos e minhas amigas, direto e reto ao que nos interessa, para falar justamente dessa imagem que vocês estão vendo na tela, que é o estádio Mário Filho, né, gente? Conhecido por todos nós como Maracanã, que virou uma novela, né? Deu pano pra manga essa situação já no dia de hoje. O que acontece, gente, é o seguinte, né? A Ferj confirmou na tarde de hoje a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco para a cidade de Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, porque a data limite para essa partida ser marcada pela Federação Carioca era hoje, dia 13 de março de 2024. Com essa situação, o Nova Iguaçu, que é o mandante desse jogo, tinha que informar a Ferj, né, qual estádio, aonde seria, qual campo seria essa partida, aonde seria realizada essa partida. Dentro dessa situação, a diretoria do Nova Iguaçu, que tem um bom relacionamento com a diretoria do Urubu, com a diretoria ali do Flamengo, com o Landim, com o pessoal ali que dirige o Mulambo da Gávea, o Nova Iguaçu poderia entrar na justiça, para jogar no Maracanã, porque foi uma perda muito grande, não só para o Vasco, mas também para o próprio Nova Iguaçu, financeiramente falando, esportivamente falando. O Campeonato Carioca perde muito com o jogo de domingo, 4 horas da tarde, nada contra o Raulino de Oliveira, sendo realizado em Volta Redonda, a partida qual era para estar sendo realizada no Maracanã. Dentro dessa situação, então, como o Nova Iguaçu não quis se indispor com a duplinha Flamengo e Fluminense que gerem o Flamengo, não acionou a justiça. Com isso, a partida então foi marcada pela Ferj lá no Maracanã. O que acontece agora, galera, é o seguinte: o Vasco, na tarde de hoje, postou uma nota oficial se manifestando em relação ao Maracanã. Então, vamos abrir aspas aí para o nosso clube de regatas Vasco da Gama, que a diretoria do nosso clube falou em relação a isso. Vocês já acompanham a arte na tela. Então, segue a nota do clube de regatas Vasco da Gama. Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É no mínimo lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres encastelados não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não? Então, uma questão compartilhada, por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos, pelo bem do futebol do Rio e por um Maracanã para todos. Assim, então, o Vasco da Gama se manifestou através de suas redes sociais na tarde de hoje com esse manifesto, com essa nota oficial falando, né? Quando o Vasco menciona poucos nobres encastelados, o Vasco está dizendo ali, é a duplinha, né? Os playboyzinhos ali, Flamengo e Fluminense, com o governador Cláudio Castro, que já a gente vai abrir aspas para ele aqui, a gente vai colocar uma sonora, um vídeo dele falando, galera, é isso mesmo. Sabe o que aconteceu? O próprio Cláudio Castro hoje tirou o corpo, dizendo que por ele era para o jogo ser no Maracanã, que ele falou ali
pro consórcio, pra duplinha, deixar o Vasco jogar? Eu queria saber, mas agora eu fiquei com dúvida, porque até onde eu sei, quem está administrando esse consórcio não é a dupla Flamengo e Fluminense. Por que então o Cláudio Castro falou que por ele o Vasco poderia jogar no Maracanã? Sendo que não é ele que dá a canetada, não é ele que dá a palavra final, embora seja o governador, não é ele que está gerindo o estádio. Apesar que é sim, né? Ele com a panelinha dele, a patotinha dele, mas legalmente falando, o Cláudio Castro não escolhe quem vai jogar ou quem não vai jogar no Maracanã. Já começa errado aí, né? Aí o que acontece, galera, é o seguinte: em nota, o Nova Iguaçu afirmou que o Flamengo e o Fluminense não responderam em tempo hábil até a data limite, que era hoje, ao meio-dia. Com isso, o Nova Iguaçu não podia ficar esperando e escolheu o campo. Aí, o consórcio Maracanã, por sua vez, né, Flamengo e Fluminense, disseram que não. Disseram que, abre aspas para eles, estávamos avaliando a solicitação quando o Nova Iguaçu escolheu jogar no Raulino de Oliveira. É brincadeira, né? Estavam avaliando. Que palhaçada. Ó, gente, tava na cara que se o Nova Iguaçu quisesse jogar contra o Vasco no Maracanã, ia ter que levar para a justiça, algo que a diretoria do Nova Iguaçu não quer fazer para não se indispor com a diretoria do Flamengo, que eu acho errado também, mas é problema deles, é um direito deles, e não quiseram judicializar. Aí vem esses caras na maior cara de pau para dizer, não, a gente estava analisando ainda, calma, pô, o Nova Iguaçu que foi emocionado. Mentira, gente, balela, conversa afiada, é um caô furado daqueles, né? Sabe o que está acontecendo agora? Aí o consórcio do Maracanã viu que jogando a culpa pro Nova Iguaçu não teve saída. Agora o próprio consórcio está jogando a culpa, sabe em cima de quem? Da Federação do Rio, da FERJ. Segundo o consórcio, a FERJ foi emocionada e marcou aí esse jogo pro Raulino de Oliveira. Não esperou eles darem aí o aval se poderia ser realizado o jogo no Maracanã ou não. Então bora lá. Vamos lá, gente, por partes. Para começar, né, existe uma cláusula aí que eles não podem vetar o Vasco de jogar no Maracanã. Portanto, que toda vez que o Vasco leva para a justiça, essa mesma cláusula é acionada e a justiça bate o martelo deixando o Vasco jogar. Então, o jogo só não vai ser no Maracanã porque o Nova Iguaçu não quis se indispor com a duplinha Patati e Patatá, Flamengo e Fluminense, não quis judicializar essa situação. Com isso, quem perde é a Federação do Rio, a FERJ, é o Vasco da Gama, o Nova Iguaçu, os torcedores que estão espalhados de norte a sul do nosso país, que vão acompanhar essa partida no domingo, 4 horas da tarde, no horário nobre do futebol, sendo realizada com todo respeito, no modesto estádio Raulino de Oliveira. Sinceramente. Então, galera, para não ficar só no que eu tô falando, eu vou colocar então o vídeo do governadorzinho, né? Com G minúsculo, né? Com todo respeito, mas a verdade é essa, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando dessa situação, como se fosse ele o cara que resolve. Então, acompanhe e a gente já volta. Fala pessoal, sobretudo o torcedor vascaíno, governador Cláudio Castro aqui, eu queria fazer um esclarecimento super importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do governo do estado. No último domingo, me ligaram falando da questão que o Vasco entraria no campo com a camisa escrita Maracanã para todos. Avisei a Federação Carioca do Rio, liguei para o presidente da federação, avisei ele que o governo do estado não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me liga o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado o Vasco e o Nova Iguaçu jogarem no Maracanã. Não sei por que eles adiaram o jogo. Eu queria garantir para você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu, e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem fazer o jogo no Maracanã, podem fazer. E sobre a licitação, vamos esclarecer para você em que ponto ela está. Tem 3 consórcios, um de Flamengo e Fluminense, um de Vasco e W Torre e mais um terceiro. Nesse momento, só foi apresentada a proposta técnica, que ainda nem foi avaliada, sequer foi aberta a proposta financeira. Então todos... Bom, galera, mas ainda envolvendo essa novela do Maracanã, acabou de sair uma atualização quentíssima do forno, que é o seguinte: o Vasco da Gama, após
esse vídeo que a gente acabou de ver do governador do Rio falando sobre a situação do Maracanã, e após o Vasco também ver o consórcio, né, o Urubu e o Fluminense se manifestando em relação a esse jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama entende que com isso então o jogo deve ser aí alterado para o Maracanã, uma vez que está todo mundo falando que o jogo deveria ser no Maracanã. A concessionária, Flamengo e Fluminense, estão dizendo que por eles não teria problema, que eles estavam avaliando. O governador do Rio disse que por ele também não teria problema. Então, dentro de toda essa situação, o Vasco vai buscar juntamente ao Nova Iguaçu essa alteração. O regulamento pela Federação Carioca, pela FERJ, isso deve acontecer até 72 horas antes da partida, ou seja, 3 dias antes da partida. Como os ingressos ainda não começaram a serem comercializados, com isso abre sim o precedente para que o Vasco, juntamente o Nova Iguaçu, na verdade o mando de campo é do Nova Iguaçu, né? Se o Nova Iguaçu quiser ali pegar umas informações para com o Vasco para fazer isso, sim, mas não, na verdade não é o Vasco que deve tomar essa atitude. O Vasco, né, vai concordar, vai dar o ok, vai mostrar os caminhos das pedras, mas quem tem que levar essa situação adiante, fazer esse pedido de alteração de campo para esse jogo, enfim, ser remarcado para o estádio Mário Filho, nosso Maracanã, é o Nova Iguaçu. Então vamos aguardar possibilidades enormes desse jogo, então, galera, de última hora essa informação desse jogo ser remarcado para o Maracanã e não no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Vamos ficar de olho nessa situação. Qualquer atualização em relação a esse assunto, a gente volta aqui e traz para vocês. Bom, já que vocês viram essa fanfarronagem, essa brincadeira, essa piada, né? Então vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Eu já falei o que eu tinha que falar aqui sobre esse assunto. Só pra gente finalizar essa situação, sábado, 9 horas da noite, no Maracanã, a duplinha, eles podem, né? A duplinha Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maraca, sabadão, 9 horas da noite, pelo segundo jogo das semifinais. O confronto ao qual o Urubu saiu na frente com o placar de 2-0, tá, gente? O nosso Vasco entra em campo no domingo, 4 da tarde, em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu, que inclusive agora, no momento que o Álvaro Silva está gravando aqui, o Nova Iguaçu já está enfrentando o Internacional de Porto Alegre pela Copa do Brasil, lá em Brasília, né? Esse mando de campo seria também do Nova Iguaçu. Agora, galera, virando a chavinha, mudando de assunto, vamos falar um pouco aí de alguns jogadores, começando pelo Cleiton Silva, que chegou ao Vasco da Gama na última semana, já estreou com a nossa camisa, deixou de certa forma uma boa impressão na sua estreia, não fez gol, não foi aquele esplendor de jogo, mas já deixou sim uma boa impressão na sua estreia com a camisa do Vasco. Fato é que o nosso Vasco vai apresentar o centroavante Cleiton Silva de forma oficial amanhã, nessa próxima quinta-feira, 1h da tarde, em São Januário. Fica então o registro para vocês. Agora falando do mercado da bola, uma notícia que na verdade não é tanta notícia, é mais uma cavadinha, mas eu vou trazer para vocês que a gente tem que atualizar o torcedor, né, que está aí querendo saber tudo o que acontece em relação ao Vasco. O Vasco, né, gente, estaria aí sondando o Patrick, né, gente? Isso mesmo, o meia atacante Patrick, que atualmente joga com a camisa do Galo Mineiro, ele que já jogou no Internacional, já jogou no São Paulo, né? Com isso, alguns clubes vêm sondando a situação dele. Vasco e Fluminense seriam, né, um desses clubes que estariam de olho aí no Patrick, né? Essa informação quem trouxe é o Jorge Nicola. Outra informação agora de outro jogador, falando um pouco do meio-campista Marlon Freitas, ele que também daqui logo mais, já, na verdade agora, no horário que eu tô gravando, vai jogar de titular lá em Bragança Paulista pela Libertadores, ainda usando a camisa do Botafogo, obviamente. Dentro dessa situação, o Lucas Pedrosa trouxe uma informação agora no início da noite, que é o seguinte: o Vasco vai preparar uma proposta oficial pelo Marlon Freitas. Inicialmente, essa proposta seria a partir de 3 milhões de euros, algo em torno de 15 a 16 milhões de reais, né? Que para chegar no teto, aquele teto que eu falei para vocês, que seriam de 5 milhões de euros. Então, o Vasco deve preparar uma proposta pelo meio-campista Marlon Freitas em algo em torno de 3 a 5 milhões de euros, ou seja, de 15, 16 a 26 milhões de reais, tá, gente? Aí é o seguinte, só para complementar essa informação, antes do Vasco fazer essa proposta, o Vasco ainda, né, no caso a diretoria de futebol do Vasco, Alexandre Matos e o CEO Lúcio Barbosa, estão aguardando o aval da 777 para aí sim levar adiante essa negociação. Então é estranho, né? O Vasco ia tentar o Marlon Freitas e a
17 até agora não deu o aval, é brincadeira, né? Dentro dessa situação, outra informação aí do Lucas Pedrosa é o seguinte: o Vasco, né, foi noticiado pelo próprio Lucas Pedrosa que o Vasco queria fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada no contrato. Agora o Lucas Pedrosa reiterou, na verdade ele mudou aí, ele recalculou a rota, né? Segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco vai fazer essa proposta pelo Marlon Freitas, ele chegaria no Vasco por empréstimo, porém, todavia, entretanto, esse contrato teria aí a obrigação de compra, tá, gente? Então, diferente de opção de compra, o Vasco seria obrigado a comprar. Por que isso, Álvaro Silva? Galera, pensando pelo lado financeiro da coisa e pela janela agora que é doméstica, faz total sentido. Porque o Vasco, no caso, se o Botafogo topasse isso, o Vasco contrataria Marlon Freitas nesse primeiro momento, entre aspas, por empréstimo, daria um valor menor, aí uma compensação por esse empréstimo, só um sinal, digamos assim, seria como se fosse uma entrada, sabe, gente? Uma entrada num carro, numa casa. O Vasco daria como se fosse uma entrada no Marlon Freitas ali, um sinal para o Botafogo. Ele jogaria aqui no Vasco por empréstimo, só que quando o contrato dele por empréstimo acabar, no caso o Vasco teria a obrigação de contratá-lo em definitivo, pagando o restante do valor, chegando ali num denominador comum que seria ainda acordado pelos dois clubes, pelo meio-campista Marlon Freitas. Então vamos aguardar essa situação. A situação do Davidson, que eu já trouxe para vocês mais cedo, ele é bacalhau, ele quer jogar no Vasco, mas ainda tem contrato com o Cuiabá, né? O Cuiabá não pretende liberá-lo, se for tirá-lo de lá agora, se eu não me engano, acho que é algo em torno de 20 milhões de reais, né, ele que ainda tem 1 ano de contrato com o Cuiabá, então teremos que aguardar essa situação. A situação de Gustavo Cuejá, segundo a mídia noticiou ontem e anteontem, caso o Vasco não consiga avançar nas tratativas com Marlon Freitas, o Vasco já tem esse namoro antigo de quase 2 anos aí atrás de Gustavo Cuejá. Agora no início dessa janela, o Vasco chegou a ter o ok do jogador, o empresário dele teria sinalizado que o atleta queria sim voltar ao futebol brasileiro, só que o Al-Shabaab não quis liberá-lo, né? Ele que ainda tem contrato com o Al-Shabaab, a mesma situação também é do volante Alan. Os árabes não liberam nem pro caramba. Por que isso? Porque os caras têm muito dinheiro. Por exemplo, se os árabes cismarem de contratarem o Zezinho da padaria, o valor de mercado do Zezinho da padaria é 10 reais, os árabes, só para terem ele e para não ter perigo de ninguém levar, eles vão lá e colocam 50 reais na mesa. Então eles fazem dessa forma. Então, do mesmo jeito que eles fazem para contratar, eles fazem para não liberar. A não ser que eles estejam com um ranço muito grande do atleta, um problema muito sério. Do contrário, eles não liberam, só por rios de dinheiro, que não é problema para eles, né? A gente tá vendo, eles estão contratando estrelas do futebol mundial, porque eles têm bala na agulha para isso. Então, dentro dessa situação, teremos que aguardar mais aí uns 15 dias para a gente saber aí, ou mais, a situação de Marlon Freitas, e depois, se não acontecer, vamos ter que aguardar qual será o procedimento adotado pelo Vasco, por Gustavo Cuejá, e qual será também a resposta, né, do clube árabe que detém ainda os seus direitos. Vale lembrar que o Vasco ainda vai buscar no mercado, ainda está mapeando, está buscando sim um atacante de lado de campo, né? Seria aí o famoso ou camisa 7 ou camisa 11. A gente não sabe qual seria a preferência do Ramon Dias, se seria hoje um ponta direita ou um ponta esquerda. Eu, Álvaro Silva, na minha humilde opinião, pelo pouquinho que a gente entende de futebol, eu hoje entendo que o Vasco precisa mais de um ponta esquerda do que de um ponta direita, né? Embora contestado ou não, a gente ainda tem o Rossi, acaba tendo o Adson, que faz também ali uma ponta direita, né? Enfim, mas já pro lado esquerdo, o nosso setor ali de ataque acaba ficando muito mais carente, então o Vasco vai buscar sim, além de mais um meio campista, né? Esse meia armador / segundo volante, o Vasco vai buscar sim um atacante de lado de campo aí nas próximas oportunidades, né? Nas próximas janelas. Com isso, o clube segue trabalhando, mapeando no mercado. Então, meus amigos, de momento que eu tinha para trazer para vocês de informação do nosso Vascão é isso, e eu vou ficar por aqui e amanhã a gente brota para deixar vocês atualizados. Tamo junto, valeu? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!